a ligação iônica, né? Lá na videoaula, o professor descreve a ligação iônica desde todas as partes, né? Mas aqui eu vou fazer um resumo mais rápido do mais importante. Primeira coisa que eu acho que é legal discutir com vocês é que toda ligação química, pessoal, ela vai poder ser descrita com um gráfico tipo desse daqui, ó, que ele tem o formato de um poço, que a gente fala. Tá vendo aqui essa curva vermelha? E aqui você tem energia e aqui a distância entre os dois elementos que estão numa ligação. Tá? Então, ligação covalente também vai ter essa possibilidade de escrever como esse gráfico. Tá? Então, na ligação iônica, o que você vai ter é uma série de íons. Deixa eu pegar outra cor aqui. Numa rede cristalina que vão estar sendo atraídos um ao outro. Né? Então, eu posso desenhar aqui dessa forma, ó. Desenhar aqui. E os ânions, né? E esse sistema iônico aqui, tridimensional, né? O que está acontecendo? Você tem uma força de atração entre as cargas opostas, né? Entre quem tem carga negativa com quem tem carga positiva. E repulsão entre quem tem cargas iguais, né? Negativo com negativo tem uma força de repulsão, né? Positivo com positivo tem uma força de repulsão. Então, esse sistema, ele chega num estado de equilíbrio, né? Energeticamente, ele chega numa configuração de equilíbrio e é justamente representada por um gráfico desse tipo aqui, ó. Quando os dois elementos estão muito distantes, tá vendo aqui? Aqui para essa região é quando eles estão muito distantes, né? Você tem um aqui, o outro lá longe. Eles praticamente não têm interação entre eles. Distância longa, a energia é praticamente zero. Tá vendo que se você está bem no meio aqui do eixo, está em energia zero. Conforme você vai aproximando esses dois elementos, né, vai surgindo uma força de atração, uma atração de Coulomb, certo? Se você lembrar lá da física, cargas opostas, surge uma força que é descrita por uma equação desse tipo aqui, ó, K, Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado, certo? Deixa eu escrever aqui. Distância ao quadrado. Onde carga 1 é esse daqui e carga 2 é a carga do segundo íon aqui. Tá? Lembra, isso aqui é uma fórmula lá da física que chama força de Coulomb, tá? E tudo bem que essa fórmula só serve se você tivesse apenas duas partículas, né? E aí, lá na videoaula, tem uma forma que você demonstra que quando você tem um mol de partículas, muitas partículas, né, interagindo, cada uma aqui está puxando uma outra, ou repelindo, né? Todo mundo aqui nessa rede tá fazendo uma força. Quer dizer, a ligação iônica, ela não é direcional, ela não é apenas de um para o outro, mas todo mundo aqui está interagindo nessa rede, né? E você, né, consegue encontrar uma fórmula para calcular a energia desse sistema. E a energia de rede que o professor lá descreve na videoaula é justamente o valor aqui de baixo, do fundo desse poço aqui, ó. Tá vendo? Porque a energia aqui da rede, né, desse retículo, o que interessa para a gente é essa posição de equilíbrio, que é o seguinte: muito distante, elas praticamente não interagem. Conforme você vai aproximando elas, chega numa posição de mínimo de energia. E se você tentasse comprimir esses dois íons, né, essa região do gráfico aqui, ela quer dizer que eles não querem ficar um em cima do outro, né? Surge uma força de repulsão. Então existe uma distância ótima, que aqui é o valor da distância,
que esses íons estabilizam, tá bom? No caso da ligação iônica aqui, a gente vai ter uma situação que é o seguinte: muitas vezes os íons vão ter tamanhos diferentes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, cátion positivo, o ânion negativo desse tamanho, ou o contrário, geralmente, né? Você tem o negativo, positivo aqui menor. E qual que vai ser a distância que você tem que considerar na equação lá que a gente vai calcular? Vai ser a distância entre o centro dessas partículas, né? Ó, a distância entre o centro de uma até o centro da outra. Ou seja, essa distância é o raio do elemento 1 mais o raio do elemento 2. Vocês concordam? Aqui, ó, daqui até aqui você tem R1, daqui até aqui você tem R2, tá bom? Então essa vai ser a distância que a gente vai considerar quando a gente, por exemplo, for fazer uma conta desse tipo aqui, né? Só que aí, lá, né, na videoaula, o professor vai além. Então ele mostra essa fórmula aqui lá da física, a gente, na verdade, aqui vai escrever de outra forma, dessa forma aqui, ó. 1 sobre 4π ε0, carga 1, carga 2, distância ao quadrado. O que trocou? Trocou o seguinte, essa constante K, lá no ensino médio, geralmente vocês aprendem assim, né? A gente reescreve ela de outra forma, 1 sobre 4π ε0, onde ε0 depende do meio que essas cargas estão, né? Se está no vácuo, é o ε0, é a permeabilidade do vácuo, né? Quanto que o campo elétrico dessas partículas conseguem fluir nesse meio. Então, se for no vácuo, é um valor que está tabelado. Se for dentro da água, é outro valor, né? Dentro de não sei, né? Qualquer outra coisa, tem um determinado valor diferente, esse ε0. Geralmente, a gente assume o vácuo, né? Para facilitar, porque não muda tanto o valor dessas constantes, e a gente tem todos esses valores tabelados, né? 4π também é uma constante, aqui são as cargas de cada um desses elementos. Tudo bem, mas isso, né, é a força, vamos dizer, entre duas partículas. Mas e para o retículo cristalino, né? Um sistema iônico com vários elementos interagindo, vários íons interagindo. Então, para essa situação, é que a gente tem uma fórmula que, deixa eu achar o nome dela aqui. Equação de Born-Landet. Essa equação de Born-Landet, pessoal, é uma equação que deriva dessas forças e consegue calcular para a gente esse valor de energia de rede do sistema, tá? Esse valor aqui, o que ele fornece para você? Ele dá uma ideia do quão fortemente ligado esses elementos estão, né? Então, se esse poço é mais profundo, a gente fala assim, quer dizer, ele precisa de mais energia para ser quebrado, essas ligações, né? Quanto mais profundo ele é, mais negativa essa energia aqui, né? Quer dizer que você precisa de mais energia, você libera mais energia quando forma, né? Se as partículas estão separadas, quando forma, ele libera mais energia, ou se o sistema iônico está formado e você quer separar todo mundo, você precisa de um gasto de fornecer uma energia grande para separar, né? Então isso aqui é um parâmetro super importante para a gente calcular, né? E para você medir experimentalmente, comparar, compreender a força da interação entre esses elementos. Então existe uma equação para calcular isso aqui e eu vou escrever diretamente a equação aqui que vocês têm que aprender a usar ela, né? Então ela tem essa cara aqui, ó. A energia deixa eu copiar agora.
Não tem aqui, cadê? Aqui. Carga 1, carga 2, 4π, ε0, distância, vezes A, vezes NA, vezes 1 menos 1 sobre N. Então, essa aqui é a equação, tá? O que acontece? Se você olhar para essa parte aqui, você consegue ver claramente a coisa da força de Coulomb, né? Que vem aqui, ó, carga 1, carga 2, 4π ε0, a distância, né? Não está ao quadrado, veja que não é ao quadrado. E esses outros termos aqui, eles acabam surgindo por causa dessa coisa, que são vários íons interagindo, né? Você tem que fazer uma somatória de todas as interações, então tem todo um jeito de demonstrar como chega nessa equação, tá? No caso aqui, o foco nosso não é fazer essa demonstração, mas é vocês entenderem essa equação e saber utilizar ela, tá? Então, primeira coisa aqui que eu vou explicar, o NA. Por que está todo mundo multiplicado por NA, que é o número de Avogadro? Porque você quer saber o resultado em quilojoules por mol, certo? Você quer saber numa quantidade de 1 mol de substância. Então, a gente multiplica aqui pelo... O NA é o 6,02, né? Vezes 10 a 23, né? O número de Avogadro. Tá? Por isso que o NA surge aqui multiplicando tudo, então. A distância, eu já expliquei para vocês, né? A distância que o D que você vai usar é o raio de um dos íons, mais o raio do outro íon. Então, a distância entre os dois centros, né? Entre dois íons aqui nessa ligação. É o valor que você usa aqui em D. A carga 1 e a carga 2, você tem que lembrar o seguinte: carga, por exemplo, vamos ver no sódio, Na+. Quando a gente fala que a gente tem, pensa no NaCl, né? Na+, Cl-. A gente está falando que o Na está com carga mais 1 e o Cl está com carga menos 1. Mas você tem que lembrar do valor da carga fundamental, né? Que é, deixa eu achar aqui. Uma carga é 1,6022 vezes 10 a menos 19 Coulomb, certo? É o valor fundamental da carga elétrica. Então, o Na, ele tem esse valor aqui de carga positivo, né? Uma carga dessa daqui, 1,610 a menos 19. O Cl-, ele tem uma carga com esse valor aqui, né, de valor negativo. Tudo bem? Então, a carga que você tem que pôr aqui em Q1 é esse valor aqui, né? Se for um outro íon, né, que tem 2 mais, você tem que multiplicar por 2, né, o valor que você tem aqui, certo? Então, a carga a gente costuma representar assim, como Z mais vezes a constante E, né? E a carga menos como Z menos vezes a constante E, né? Ou seja, você pega o Z aqui representa o quanto? É mais 1, é mais 2, é mais 3, né? E é só multiplicar pela carga fundamental, tá? Então, cada um desses dois, ó, vai ser substituído por Z mais vezes Z, e esse aqui é Z menos vezes Z. Então, vai virar uma coisa diferente, vai ficar Z mais vezes Z menos E ao quadrado, né? O valor da constante ao quadrado, tá? Eu já vou substituir daqui a pouco. Falta entender quem? Falta entender a constante A e a constante N, né? A constante A é uma constante que a gente chama de Madelung, é o nome dela, vai ser uma constante que vai estar tabelada e ela depende de como os íons se empacotam, né?
como que os íons eles ficam empacotados? Eles ficam com 6 vizinhos? Eles ficam com 8 vizinhos, né? Como que aqueles íons estão empacotados? Então, essa é uma informação que você tem que ter, né? Num exercício ou na vida real, alguém tem que te fornecer essa informação de como que os íons estão nesse empacotamento. Pensa, é um do lado do outro? Ou é um formato hexagonal? É um formato diferente, né? De corpo centrado. Então, muda o valor do A, que você consulta numa tabela. No caso, tem a tabela lá no final da lista de exercícios. Então, se vocês olharem a lista de exercícios, eu dei a tabelinha para vocês. E basicamente, né, geralmente, pelo menos nos exercícios, ele fala: o número de coordenação desse composto iônico é 8 por 8, então você sabe que a constante de Madelung você vai usar essa daqui, tá bom? Beleza, então isso é sobre a constante A. Deixa eu ver aqui a outra. A outra constante, né, o outro valor que você precisa aprender a identificar é o N, que é chamado de expoente de Born. Espera aí. Estava só vendo um negócio. Então, o expoente de Born é o N, tá? E como que você identifica esse N aqui? Para você saber o valor dele, você tem que fazer a distribuição eletrônica dos seus íons. Olhando a distribuição eletrônica, você olha, é uma distribuição eletrônica equivalente à do L? Você vai usar o valor 5. É uma distribuição eletrônica equivalente à do neônio? 7, né? Você olha para essa tabela e consegue identificar qual o valor de N, tá? Eu vou fazer um exemplo para vocês entenderem como fazer toda essa identificação. Bom, então como vocês viram, a gente já olhou para todos os termos da nossa equação aqui. Vamos fazer um exemplo para ficar claro. Deixa eu achar aqui. Bom, vamos lá. Vamos fazer o NaCl, acho que é legal. Por ver se eu tenho tudo que eu preciso aqui. Melhor, vamos fazer um da lista, né? No caso, eu acho que é o exercício 1. Isso. Vamos fazer o exercício 1. Considere o sólido iônico fluorita de fórmula CaF2. Então, aqui, CaF2 sólido, de raios iônicos. Então, ele fala o valor do raio iônico aqui, Ca2 mais 1,14 angstroms. E o flúor F- com 1,19 angstroms. E aí ele pergunta: utilizando os valores da constante de Madelung, o expoente de Born e as demais constantes disponíveis nos slides das aulas, calcule a energia de rede da fluorita utilizando a equação de Born-Landé, que é o que eu estava falando, né? Então vamos lá. Isso aqui são os dados. Primeira coisa que acho que é legal lembrar vocês, 1 angstrom é 10 a menos 10 metros, certo? Não se esqueçam disso. 1 angstrom é 10 a menos 10 metros. Então, aqui, você já começa fazendo a conversão para metros, né? 1,19 vezes 10 a menos 10 metros, tá?
trabalhar no sistema internacional, né? Para os resultados saírem em joules, né? Em mol e tudo mais. Beleza. O que mais que você precisa? Você precisa lembrar a equação de Born-Landé. Então, a equação de Born-Landé, a gente viu que era A vezes NA vezes Z mais Z menos E quadrado 4π epsilon 0 vezes 1 menos 1 sobre N. Menos, é menos, né? Isso. Mesma coisa que estava escrito antes, só que lembrando que a carga 1 e a carga 2 eu separei desse jeito. Onde agora o Z é só inserir o mais 2 aqui, né? O Z mais, e o Z menos é só inserir o menos 1, que é o que está aqui, e aqui entra o valor da constante da carga, né? Bom, então esses valores estão todos aqui na lista de exercício, na verdade. Ó, o epsilon 0, aqui no sistema internacional, né, em coulomb, joule, metro. A carga fundamental já em coulomb, aqui para vocês, o número de Avogadro. Então, vamos substituir para a gente ver como é que ficaria. Bom, o NA, vou começar substituindo o N. Na verdade, antes de substituir o NA, Vamos ver o seguinte. A constante de Madelung, né? Que é a letra A aqui. Tá vendo o que ele está falando? Ó? Considere o sólido iônico fluorita. E aí você vai lá olhar a sua tabela. No caso, eu já estou dando um exemplo, né? Que já tem aqui na nossa tabela qual que é o formato dela. Ó. A estrutura da fluorita, número de coordenação é 8:2. Então, os exercícios, pelo menos, pessoal, ou eles vão falar qual que é a estrutura e você vai olhar aqui o valor do A, ou geralmente eles falam qual é o número de coordenação e você vai olhar aqui qual é o valor do A, tá? Então, no caso, ele falou que é fluorita, você precisa disso aqui, 2,51939. Então, 2,51939 é o A. Número de Avogadro, 6,02 10 a 23. O Z mais é mais 2. O Z menos é menos 1, certo? Do flúor aqui, menos 1. A carga elétrica tem aqui na lista de exercício. Cadê? Aqui em cima, né? 1,6, 0,22, 10 a menos 19. 1,6, 0,22, 10 a menos 19 ao quadrado. Tudo isso dividido por 4π vezes o epsilon 0, que está aqui também, ó. 8,854 vezes 10 a menos 12. Sempre confira se está tudo no sistema internacional, né? Coulomb, joule, metro, coulomb, né? Você sempre tem que verificar isso para não dar errado sua conta. E falta colocar esse último termo aqui, ó, 1 menos 1 sobre n, né? Então, a gente precisa descobrir o valor do n. Vamos descobrir. Como que eu faço isso? Eu faço isso, vou fazer aqui nesse cantinho, ó, vendo a configuração eletrônica dos íons, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelo Ca+. Deixa eu ver se eu tenho aqui. O Ca, ele tem uma distribuição eletrônica, né? Se você for fazer, que vai ser da seguinte forma. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Quantos elétrons eu já tenho aqui? 2, 4, 10, 12, 18, né? Se já deu 18, né? Tá vendo como tá com carga 2+,
o Ca é 20, né? O número aqui dele. Então, ele teria 20 elétrons, você teria que ter um 4s2 aqui, mas como ele está no seu formato, né, do cátion, com 2+, ele perdeu 2 elétrons, então é só 18 que eu tenho que pôr aqui, né? Então, já está essa é a configuração eletrônica, a distribuição eletrônica dele, tá bom? Se você olhar para essa configuração eletrônica, você consegue ver que daqui até aqui, ó, né, essa configuração eletrônica é equivalente. Opa! A do argônio. Por quê? Só você ir lá na tabela periódica. Deixa eu ver se eu tenho ela fácil aqui. Geral, arquivos. Cadê a nossa tabela periódica? Aqui. Vamos expandir, girar. Cadê o cálcio? Né? Tá aqui, ó. Certo? Se você já olhar na de baixo, né? Aqui, ó. 4s2, certo? Quando é o cálcio, né? Se você tira 2 elétrons, você volta. Tá vendo a linha de cima? É exatamente o argônio, né? Ou seja, o que você tem aqui é o núcleo, né? Essa distribuição aqui, ó, é equivalente à do argônio, tá bom? É isso que a gente descobriu, né? É isso que você tem que verificar. Aí você vem na tabela da constante, do expoente de Born, você olha aqui, ó, é equivalente a quem? Argônio, tá aqui, ó. Então, o N vale 9, tá bom? Então, para esse, o N é igual a 9. Só que você tem que olhar os dois íons. Então, qual que é o segundo? O segundo é o flúor, né? Flúor menos. Qual que é a distribuição eletrônica dele? Se você for fazer, né? Ou se você olhar direto na tabela periódica, que é mais rápido, né? Cadê? Tá aqui, ó, o flúor, né? Quando ele recebe um elétron, né, ele fica com a carga negativa, ele vai para a configuração eletrônica equivalente a quem? Ao neônio. Vocês concordam? Ó, aqui ele ganha um elétron, fica equivalente à distribuição eletrônica do neônio. 2s2, 2p6, né, com um elétron a mais. Tá bom? Então, se ele é equivalente à configuração do neônio, você fala que o N dele vale 7. Então, voltando aqui, eu descobri que o N seria igual a 7. Aí você pensa, tá, para um íon deu 9, para o outro íon deu 7. E agora, qual dos dois valores que eu uso? Você tira a média, tá? É só fazer N1 mais N2 dividido por 2. É sempre 2, né? Elementos que você tem aqui, então N1 mais N2 dividido por 2, N igual a 8. Essa é a regra para descobrir o expoente de Born. Descobriu ele, você vai substituir aqui na equação, né? 1 menos 1 sobre 8, tá bom? Aí beleza, aí é fazer essa conta sem errar, né? Lembra que aqui é 1 menos 1 sobre 8, aqui está o quadrado. Vejo muita gente errar a conta depois de montar o exercício completamente correto. Então, não errem contas, né? Beleza, pessoal. Eu acho que com esse exemplo aqui, eu resumi basicamente todo o processo de como você usa isso aqui na prática, né? Essa equação, tá? E aí, só fazendo exercícios mesmo para vocês praticarem.